Olá, o Direto da Universidade de hoje começa com uma videossérie. São 4 reportagens que foram feitas primeiramente para a web e mostram as profissões que surgiram ou se adaptaram por conta da tecnologia. O Smart Jobs foi produzido em 2014 por alunos da PUCAM. O celular está virando o controle remoto da vida, né, das pessoas. Você pede um táxi, você pede comida, você faz a reserva de um restaurante, etc., sem precisar conversar com alguém. A gente não tem a menor dúvida que isso é uma tendência irreversível. Isso traz conveniência, traz comodidade. Ninguém compra mais um celular pela funcionalidade dele de receber e fazer ligação ou receber e enviar torpedo. Não, compra porque a câmera tem tantos megapixels, então ela é muito potente. Compra porque a internet é rápida, compra porque dá para baixar um monte de aplicativo. 99 Táxis, ele é um aplicativo de serviço, serve para você chamar um táxi para fazer uma corrida. Então, em vez de você ligar numa central, pedir um táxi, você fala pelo aplicativo, ele te manda o táxi que estiver mais perto de você. O que mudou na sua rotina de trabalho depois que você começou a usar o aplicativo? É uma ferramenta a mais de trabalho, é mais um canal que eu tenho além do cliente na rua, né, no Oba-Oba, aquele cliente que me liga no celular e aquele cliente do telefone, do ponto fixo. Então agora com o aplicativo é mais um canal que eu tenho de trabalho de clientes. O passageiro, o grande benefício é velocidade e conveniência. Ele sabe que ele vai encontrar um taxista que é regularizado no município e que vai chegar muito rápido, é muito mais rápido do que qualquer outra alternativa que ele possa ter. Até inclusive ir para a rua tentar buscar um carro lá. Os benefícios do aplicativo pro taxista é que ele vai andar menos com o carro vazio. Então, ao invés de ele ter que fazer uma corrida e voltar para o ponto para pegar um outro passageiro, no meio do caminho ele já pode receber uma chamada de alguém que está próximo e ele já faz essa corrida sem precisar voltar no ponto. O táxi é o seguinte tipo de negócio, você ganha dinheiro quando está com o cliente dentro dele com o taxímetro ligado. A partir do momento que você está andando sem cliente, você não está ganhando, está gastando. Com relação às centrais de atendimento, a gente acha que elas vão acabar. Porque não faz mais sentido nos dias de hoje. Esse modelo é um modelo que era bom quando você não tinha uma tecnologia melhor. Os taxistas que antes usavam rádio e tal estão migrando para o modelo de aplicativo e com isso eles conseguem trabalhar melhor. Para eles é um péssimo negócio, que nós como taxistas aí, profissionais, eu acho que daqui 1, 2 anos o aplicativo vai dominar. Por quê? Porque os jovens usam muito a internet, todo mundo tem internet hoje, acesso à internet. Você já usa o aplicativo e está resolvido o problema. No caso do 99 Táxis, a atendente da central, ela é totalmente substituída pelo aplicativo. Só que no caso do Grubster, um aplicativo para fazer reserva em restaurante, você paga uma taxa para fazer essa reserva, mas depois na conta você ganha um desconto. A hostess, a gerente, a pessoa que fazia as reservas antes, ela continua tendo que estar lá para organizar as reservas que chegam pelo aplicativo. Ela continua com bastante trabalho porque ela tem vamos dizer assim, um maior número de locais para pesquisar se as reservas entraram e poder consolidar num único documento, mas também aquilo precisa ter alguém gerenciando. A gente busca ter assim, um modelo de negócio muito simples. Todos os restaurantes do Grubster, eles vão oferecer 30% de desconto na conta toda, sem nenhum tipo de restrição e com completa descrição, que é o nosso maior lema também. Para o restaurante, a vantagem é que eles ocupam as mesas ociosas. Isso ajuda, por exemplo, nos custos fixos de funcionário, energia, aluguel, que eles têm que pagar independente do restaurante ter ficado cheio ou não. As ferramentas de reserva, elas ajudam para agilizar o processo, para a gente atingir um público que normalmente não atingiria, quer dizer, passa a ser uma coisa mais proativa do que simplesmente receptiva. O mobile é uma tendência mundial, né? As pessoas elas estão conectadas hoje pelo celular, muitos novos hábitos vão surgir por conta dessa tecnologia que a gente tem hoje e das possibilidades novas que ela pode oferecer para a gente. Meu nome é Johan Vivotti, eu tenho 25 anos.
Eu acho que eu posso atribuir meus 4 últimos empregos ao LinkedIn. Comecei a trabalhar e todos os meus primeiros empregos eu consegui de uma forma, acho, mais comum, né? Aqueles que você entrega currículo e entra para vaga se você for aprovado. Uma das primeiras empresas que eu trabalhei, todo mundo tinha um perfil no LinkedIn, e aí eu entrei na onda, criei o meu perfil. E eu tinha mais ou menos nesse intuito, né? Todo mundo tem, eu vou manter lá meu perfil atualizadinho, bonitinho, vai que, né? São aquelas coisas que não custa você ter atualizado ali, né? E fui achado. O cara recebia uma pilha de currículos e ele olhava 10, 15 currículos e sorte se você tivesse ali. O LinkedIn, assim como a maioria das plataformas de recrutamento, eles usam palavras-chave e algoritmos que encontram essas palavras-chave para encaixar você com a vaga que está aberta em alguma empresa. O que ele tem de diferente é que ele tem uma plataforma também de rede social e existem grupos de empresas, como se fossem fóruns, onde você interage. No caso do LinkedIn, por uma contratação de um nível de um estagiário, um analista, até um nível de presidência ou um cargo de C-level, é bem recomendado. Agora, quando a gente vai para um lado mais operacional, aí não se recomendaria o uso do LinkedIn. Nos últimos tempos eu estava em busca de qualidade de vida, estava com alguns questionamentos sobre a minha carreira, se eu tinha seguido o que eu realmente gostava, enfim. Eu fiz uma troca, né? Enquanto eu demorava 4 horas por dia de transporte aí de volta do trabalho, hoje em 30 minutos, nem 30 minutos eu estou sentado na minha mesa já trabalhando. O 99 Jobs é uma rede que surgiu justamente com o propósito de unir pessoas com empregos que deem mais satisfação pessoal para elas. Tanto que a empresa surgiu faz mais ou menos 1 ano e meio, está muito nova. E mesmo assim elas já conseguiram aproximadamente 400 mil pessoas e usuários que estão dentro dessa plataforma usando. Eu vejo sim que isso nos gerou um diferencial de não é mais uma plataforma de conexão empresa-pessoas, e sim é uma plataforma de você pensar antes de se aplicar para as coisas como um modelo, tipo, cara, isso é o melhor para mim? Tem um algoritmo que ele trabalha minerando os dados nas redes sociais das pessoas, através da vida dela que ela tem na internet e pegando o que a gente chama de Big Data. E com esses dados a gente traça características da pessoa. A gente usa conceitos de análise semânticas, baseado em alguns estudos nossos aqui, internos mesmo, de alguns parceiros. A gente encontrou uma pesquisa que foi feita em 2011 nos Estados Unidos que diz que aproximadamente 36,6 milhões de pessoas encontraram empregos através das redes sociais. Nesse ranking que eles fizeram, o Facebook ficou em primeiro lugar. Ele ajudou 18,4 milhões de pessoas a conseguir um emprego. Em segundo lugar veio o LinkedIn, com 10,2 milhões de pessoas, e em terceiro lugar ficou o Twitter, com 8 milhões. É interessante quando você percebe que essas redes sociais que não são próprias para recrutamento também acabam ajudando muitas pessoas a conseguir um emprego. Por quê? Isso acaba acendendo muito um debate, uma questão em relação à invasão de privacidade. Você tem que tomar decisões com as melhores informações possíveis. Se as informações estão ali, estão públicas, eu acho que a empresa tem a obrigação de olhar para um processo de análise. Às vezes acontece alguma coisa que você acha na sua carreira que é ruim profissionalmente, que não conquistar uma vaga, e na verdade aquilo foi muito bom. A rede social ajuda, é benéfico a saber que você não quer estar naquele lugar. O interessante do mercado novo é que como ele zera toda vez que tem uma tecnologia nova, você tem a oportunidade de se reinventar várias vezes. Então, mesmo que minha experiência em SEO pare de ter valor ou que eu pare de ter interesse em SEO, eu posso ir para outro mercado tecnológico novo e me reinventar como profissional nele. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Baseado em dados divulgados pelo LinkedIn, a gente busca nessa matéria entender por que algumas profissões explodiram nos últimos 5 anos, como é o caso do analista de SEO, o arquiteto da informação e o analista de Big Data. A arquitetura de informação lida com
Organização de informações de um website, a clareza dessas informações, hierarquia dessas informações. O arquiteto da informação é o profissional que lida com interfaces, seja a interface de um site ou a interface de um aplicativo. Ele se põe nos olhos do usuário e vê como que funciona essa função. É fácil de achar uma informação no site? Conforme a tecnologia vai avançando, as coisas vão ficando cada vez mais complexas, cada vez mais informação. Então, organizar essas informações e hierarquizar e mostrar elas da forma mais fácil para o usuário encontrar o que ele está procurando é cada vez mais necessário. A IBM analisou que só em 2008 foram gerados 2,5 quintilhões de dados. E isso se dá porque agora todo celular vem com GPS, por exemplo. As pessoas são compulsivas com seus aparelhos de celular. Tem uma pesquisa agora recente feita nos Estados Unidos que mostra que só 16% das pessoas que têm telefone usam para telefonar. O resto é tudo para consumir informação. Então, assim, entrar em rede social, entrar em site de notícia, pesquisar na internet, comprar aplicativos. Uma pesquisa do LinkedIn que usou números próprios para ver quantos funcionários de SEO, de Big Data e de arquiteto de informação existiam em 2008 e quanto existiam até o final de 2013. O arquiteto da informação, por exemplo, tinha 159 profissionais cadastrados em 2008 e ao final de 2013 eram mais de 3.500, enquanto o analista de Big Data nem existiam profissionais cadastrados nessa época na rede. Hoje um termo muito comum que você tem na tecnologia é Big Data. Você tem um volume muito grande de dados e você não tem mais os dados estruturados da mesma forma que nós tínhamos antigamente. Então, antigamente você tinha um banco de dados que tinha colunas e linhas e hoje você precisa de um volume muito maior de armazenamento desses dados, então você já não guarda tanto mais os dados nesse mesmo formato. Uma rede de mercados, analisando esses dados com o Big Data, ela pode chegar à conclusão que um perfil de consumidor que compra produto X também consome produto Y. Então ela pode colocar os dois produtos um junto do outro e assim vender mais. Já o analista de SEO, ou Search Engine Optimization, faz o site do cliente ranquear melhor no Google. Porque você dificilmente vai nas páginas seguintes do Google quando você busca alguma coisa. SEO é um conjunto de técnicas de otimização de site para motores de busca. Conhecimento de como melhorar o seu site para ele ter uma performance melhor em motores de busca como Google, Bing e Yahoo. SEO tem crescido muito ultimamente no mercado, de uns 5 anos para cá, e a importância tem sido cada vez maior, porque a pessoa que quer encontrar alguma coisa não sabe onde achar, não existe mais lista telefônica, não existe mais guia de negócios da cidade, ela vai direto no Google e pergunta onde está. O que é interessante nessas 3 profissões e que a gente descobriu no processo de entrevista é que nenhuma delas requer um currículo acadêmico. Eu não acho que você precise necessariamente de um curso sobre isso. Você pode sim aprender sozinho, eu aprendi sozinho, a maior parte das pessoas que eu conheço que trabalham na área também aprenderam sozinhas. No meu ramo, a formação acadêmica não significa nada. Formação acadêmica significa que você dedicou 4 anos da sua vida, o tempo que você leva para terminar um curso desses, considerando que o material foi elaborado antes, ele foi ensinado antes, significa que tudo que já foi ensinado já está obsoleto na época que ele termina de ser ensinado. Se você fosse dedicar esses 4 ou 5 anos ao conhecimento de SEO ou à prática de SEO, você não só seria um profissional infinitamente melhor, como isso teria um valor maior para a empresa do que um diploma que acaba sendo só um peso de papel para sua entrada. Até que ponto a tecnologia pode realmente substituir um profissional? Até que ponto um profissional é insubstituível? Um estudo da Universidade de Oxford levantou uma série de critérios e habilidades das profissões para definir um índice de quais profissões estariam mais ameaçadas ou resistentes frente ao avanço da tecnologia. Baseado nesses critérios do estudo de Oxford, a gente escolheu algumas profissões para conhecer mais de perto e tentar ilustrar quais são essas habilidades, por que essas profissões são insubstituíveis pela tecnologia. Então são trabalhos que usam uma inteligência pessoal, as relações pessoais, por exemplo, relações públicas, ou também a precisão e a capacidade de se adaptar a situações diferentes de risco usando a própria experiência, como por exemplo um médico ou um cirurgião. O ser humano não é
feito para ter uma cirurgia, né? A cirurgia é sempre algo agressivo para ele. E quando a gente vai buscar na história, a gente vê que a evolução da tecnologia, quer seja equipamentos médicos simplesmente como pinças, bisturis, até coisas indo para cirurgia robótica, internet e tudo mais, facilitam e minimizam o trauma. Então, o cirurgião, na verdade, ou a tecnologia, o cirurgião, eles formam uma grande parceria no trato com o seu paciente. Tem também a criatividade que a gente encontra numa designer, numa estilista de moda, e é uma habilidade que a máquina não consegue substituir. De estilista para estilista existe uma criação, infinita criação, assim, diversas, que não tem como ser igual um ao outro. Então, eu acho que é impossível a gente conseguir partir só para a tecnologia na parte de criação. O IPEA lançou um ranking das profissões que mais geraram vagas até o ano de 2012. E nessas profissões a gente nota algumas dessas habilidades que foram destacadas nessa pesquisa de Oxford. Nenhuma máquina consegue dar o diagnóstico, porque o diagnóstico acaba sendo um conjunto de sinais e sintomas e a sua percepção disso, que você consegue tirar do doente nesse sentido. Basicamente, também, qualquer máquina que você tenha precisa ter um operador, e um operador que possa interpretar. A gente ficou surpreso porque a gente achava que, por exemplo, o cirurgião e a estilista, a designer, eles estavam garantidos, mas os assistentes, a costureira, o assistente de cirurgia não estavam tão garantidos assim por causa da tecnologia. E não é o caso, é justamente o contrário. Mesmo esse trabalho hoje repetitivo, automatizado, ele está contando com atributos pessoais do trabalhador para funcionar, né? E que são atributos, até onde a gente sabe, nesse momento do desenvolvimento tecnológico, insubstituíveis pela máquina. A empresa hoje que eu trabalho, ela é uma multimarca, trabalha com marcas do exterior. E ela só trabalha com marcas do exterior pela necessidade de que no Brasil nós precisamos de mão de obra, precisamos de profissionais e não se encontra com facilidade. Outra coisa que a gente notou é a importância da relação humana, seja do médico com o paciente, da estilista com a cliente dela. Por quê? Porque é aquele olho no olho. Imagina você chegando para fazer um scan, você entra numa máquina que pega e vê tudo. Aí essa máquina emite um relatório. Imagina, você recebe um relatório, você tem câncer de próstata. Você não vai querer que alguém humano te fale isso? Você não vai querer alguém que te emita uma opinião? Hoje, uma das grandes críticas das pessoas é assim, eu fui no médico, o médico nem olhou na minha cara e me deu uma receita. A pessoa quer o olho no olho, a pessoa quer a conversa, e isso a máquina não vai conseguir fazer. Existe uma conversa, uma consultoria com o cliente para saber qual é o estilo da pessoa, o biofísico, o biotipo, e isso acho que não consegue, cada um é cada um, não conseguimos assim padronizar. Que ficou bem clara que o profissional ele tem que estar constantemente atualizado, ele tem que estar de olho nas tendências, ele tem que se aproximar da tecnologia. Estima-se que daqui a 10 anos, 80% do que a gente vai estar utilizando não foi criado ainda. Então o médico que não consegue acompanhar essa tendência, essa demanda, ele vai ficar para trás. E a gente encerra o Direto da Universidade de hoje com mais uma série de reportagens que trata das novas formas de concepção familiar. Os aspectos jurídicos, sociológicos e comportamentais são abordados neste trabalho realizado por alunos da PUC Campinas. Regina Santomauro é um exemplo que marca a trajetória de divórcios e recasamentos no Brasil nos últimos 35 anos. Em 1982, quando Regina começou o processo de separação, essa prática não era tão comum como nos dias de hoje. Na minha família não tinha havido nenhum caso, nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe. Na verdade, tenho poucas lembranças disso, de pessoas que eram separadas ou divorciadas. No ano de 2011, o Brasil registrou a maior taxa de divórcios desde 1985. Foram quase 275 mil, contra pouco mais de 35 mil naquele ano. Essa demógrafa, que defendeu tese de doutorado a respeito de homens recasados, explica os motivos desse aumento.
você tem mudanças muito significativas, como o aumento da escolaridade, como as mulheres indo mais, né, mais inseridas no mercado de trabalho. Então isso faz com que as pessoas também olhem para os seus projetos de vida de forma diferente. Eu voltei a estudar, eu fui fazer faculdade, minha mãe me ajudou, a minha sogra me ajudou. Até 1977, ano em que foi aprovada a lei do divórcio, quem casava permanecia com um vínculo conjugal para o resto da vida, mesmo após a separação. Com a aprovação desta lei, a pessoa poderia casar novamente. É a lei do divórcio, né, que foi aprovada e que concedeu, portanto, né, a possibilidade de um novo casamento, mas somente por uma vez. Foi com a Constituição de 1988 que passou a ser, então, permitido divorciar e recasar quantas vezes fosse necessário. 7 anos depois da separação, Regina conheceu Álvaro. Além da mesma profissão, o jornalismo, eles tinham outro aspecto em comum. Embora não fosse casado, ele também tinha um filho do relacionamento anterior para criar. Um caso como esse, por exemplo, da figura paterna assumir. No começo houve assim uma certa, como em todas as situações de impasse, né, algumas rusgas, tal, porque não é fácil você tomar essa decisão, mas depois a minha própria ex-mulher chegou à conclusão de que essa seria a melhor solução mesmo, até porque eu tinha uma casa, eu tinha um emprego fixo. Álvaro e Regina se acostumaram com a casa assim, cheia. Há 24 anos juntos, eles juntaram os chamados meus, seus e nossos e formaram essa família. Júlia é filha de Regina. André é filho de Álvaro. Marcel e Leila são filhos de Álvaro e Regina. Essa configuração familiar é definida por alguns especialistas como reconstituída, reconstruída ou mosaico. Para este doutor em psicologia, a separação muitas vezes é um processo de alívio para os filhos. Esta separação, desde que conduzida com maturidade para a criança, pode significar um ganho extraordinário de qualidade de vida emocional. Os 4 irmãos sempre encararam a situação de forma natural, e os papéis até se misturavam. Júlia, além de irmã, é madrinha de Marcel. E a família cresceu ainda mais, já que Júlia hoje é casada e tem 3 filhos. Eu acho que o jeito também que foi... Foi natural, né? Foi feita natural, a coisa, O Russo e minha mãe são muito tranquilos. O Russo não interferia muito na parte da educação, mas ele é assim meio que com todos nós, assim, ele não é um pai autoritário. Quando eu precisava pedir as coisas, eu pedia pra ele, não pedia pra minha mãe. Porque, principalmente eu pedia carro pra pra Zina, sair. não pedia pro meu pai. Principalmente carro, fala com a Zina. Carro, minha mãe já... então, aí eu acho minha mãe, ela falava, pedia pro meu pai, aí eu pedia pro meu pai e falava, pedia pra minha mãe. Então, mas isso acho que é normal. O que nos anos 80 era visto com certo estranhamento, atualmente é comum. Segundo dados do IBGE, as famílias reconstituídas correspondem hoje a cerca de 16% do total de casais que vivem com filhos. São quase 4,5 milhões de famílias desse tipo no Brasil. Esta estudante de Direito vivenciou essa transformação da sociedade. Sofia teve sua rotina um pouco alterada. Após 10 anos vivendo apenas com a mãe, hoje ela pode dizer que tem 2 pais, não é mesmo, Sofia? É verdade. Quando a minha mãe casou com o Toninho, algum tempo antes, na verdade, eu estava sem ter contato com meu pai por coisas da vida mesmo, por desencontros. E depois que ela casou, eu adotei o Toninho como meu segundo pai e o meu pai apareceu em um segundo momento. A mãe de Sofia, Zenaide, e o marido Toninho estão casados há 6 anos. A nova família começou de uma forma bem especial. O convite de casamento, quem convidou fomos nós e os filhos, Rodolfo e Sofia, e na cerimônia o Rodolfo entrou comigo e a Sofia entrou com o Toninho. Foi a família que casou junto. Zenaide se refere à filha, que na época do casamento tinha 13 anos, e ao filho de Toninho, então com 12. Pouco tempo depois, nasceu Catarina, hoje com 4 anos. As famílias que estão reconstituídas hoje já podem se ver em novelas, já podem se ver lidas em periódicos. Agora imagine há 20, 30 anos quem estava começando experiências desse tipo, né? E simplesmente não ter canais para conversar sobre isso. Hoje é mais comum esse processo, né, de separação e novas uniões, né? Esse cenário hoje é tão normal que Sofia transita naturalmente entre suas 2 famílias. E o meu pai hoje eu tenho contato, até porque eu tenho uma outra família com ele também. Ele tem uma filha, é casado, então eu tenho esse elo com os 2 pais.
Quantas vezes nós tivemos figuras nas nossas biografias de pessoas que fizeram um papel paterno, um papel materno, muito mais importante do que aquela pessoa que o acaso ou a circunstância biológica colocou na nossa vida. Junto com a nova figura paterna, Sofia ganhou também algo que não tinha, irmãos. O primeiro foi Rodolfo. Andava nos corredores, sabe? Nem se cumprimentava. Nem se cumprimentava, tinha muito ódio um do outro. Aí conforme foi passando o tempo, a gente foi aprendendo a gostar um do outro. Hoje ele é meu irmão, antes ele era o filho do meu padrasto. E há 4 anos veio Catarina, o xodó que completou a família. Hoje sim eu posso falar, eu tenho uma família normal, digamos assim, com pai, mãe, irmão, papagaio, periquito, tudo tem direito. Os novos modelos familiares permitem este recomeço. A denominação pouco importa, mas representa uma mudança considerável no estilo de vida das famílias. O fato é que novos arranjos ganharam espaço. O ano de 2009 ficará definitivamente marcado na história desta mulher. Servidora pública em Campinas, Silvia dedicava todo o tempo ao trabalho e aos estudos. Em agosto daquele ano, no entanto, uma reportagem sobre o Dia dos Pais traria de volta uma vontade adormecida, o sonho de ser mãe. E eles estavam homenageando 2 pais solteiros. E quando eu li aquela matéria, que eu vi que os 2 eram pais solteiros e davam conta de ser pais, de criar os seus filhos, na mesma hora eu pensei, puxa, eles são homens e conseguem criar os seus filhos, eu que sou mãe, mulher, tenho um instinto materno, por que eu não conseguiria? Um dos pais homenageados naquela reportagem era Hernandes. Professor universitário, tomou uma decisão pouco comum em 2005. Solteiro, adotou 2 irmãos, Paulo e Tamires. Eu sempre tive um desejo de ter família. Mas o que aconteceu aos 39 anos, como você disse, foi que uma percepção de que isso estava sendo ficando um pouco tarde, talvez. E naquele momento eu fui estimulado por uma amiga dizendo para que eu assumisse meu lado de paternidade. Silvia e Hernandes fazem parte de uma estatística reveladora. Atualmente, no Brasil, existem cerca de 10 milhões de famílias formadas apenas por pai ou mãe com filhos, sejam biológicos ou adotivos. É a chamada família monoparental, reconhecida pela Constituição Federal de 1988. A viuvez, o divórcio ou o abandono do lar podem gerar essa composição familiar. Mas no caso de Silvia e Hernandes, a vontade de ser mãe e pai, mesmo que solteiros, fez com que eles optassem pela adoção. Esse sonho, porém, só pôde ser concretizado graças ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante: podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Este advogado especializado em direito de família explica que o ECA também foi fundamental para garantir os direitos da criança adotada. Estabelece em seu artigo 20 igualdade de direitos, né, e qualificações entre os filhos, né, que a pessoa eventualmente tem. Então, ela adota um filho e ele vai ser filho realmente dela, né? Desejo realizado, mas trabalho em dobro. A rotina de solteira deu espaço a um universo bem diferente, o de pai e mãe ao mesmo tempo. Na verdade, eu mudei tudo, porque eu era sozinha, saía de manhã, trabalhava, fazia cursinho à noite, geralmente fazia cursinho, estudava, sempre uma especialização, então eu ficava muito pouco tempo em casa. Então, aí a minha vida mudou tudo, eu parei tudo que eu fazia, entrei no período de licença maternidade, licença adoção, né? E aí mudou tudo, porque a minha vida virou para o Gabriel, né? 2 anos e 7 meses após a adoção, Gabriel continua exigindo quase 100% da atenção da mãe. Nem mesmo nós conseguimos exclusividade para conversar com Silvia. Depois, uma criança, a vida muda, né? A família muda completamente, né? Oi, filho. Isso, então come o lanchinho. A mamãe tá conversando com o tio. Eu noto que eu chego, ele quer total atenção, né? Ficou o dia todo fora. Então, eu tenho que me desdobrar um pouco mais, é lógico, né? E aí, eu só tenho um período sozinha quando ele vai dormir mesmo. Essa rotina não é exclusiva de Silvia. Assim como ela, mais de 8 milhões de lares brasileiros são formados apenas por mulheres com filhos, ou seja, mais de 80% das famílias monoparentais. Para esta antropóloga, a independência da mulher na sociedade foi a grande responsável pelo aumento desse índice.
Entrada das mulheres em maior quantidade no mercado de trabalho é uma das questões. Desenvolvimento de métodos contraceptivos é uma outra questão. A maior escolarização das mulheres. Mas e o homem solteiro? Como consegue enfrentar os desafios dessa nova concepção de família? No caso de Hernandes, as funções de pai não se restringem somente a prover o sustento da casa. Na minha cabeça está muito claro que eu sou pai o tempo todo, entendeu? E algumas vezes eu exerço a tarefa de mãe, assim. Então, às vezes eu arrumo o cabelo da Tamires, por exemplo, ou às vezes eu preparo o almoço, às vezes eu... Às vezes? Não? Todo dia você prepara o almoço. Embora Hernandes tenha aceitado esse papel materno, foi justamente a ausência feminina que gerou o maior desafio desde a chegada das crianças. Houve um momento crítico assim dessa relação quando na escola os coleguinhas perguntavam da mãe uma suposição ou quase uma imposição de que se a mãe não estava presente significava que a mãe tinha morrido em algum momento. Eu fui lá na escola e conversei com os coleguinhas para deixar claro que, primeiro, os dois têm mãe, que a mãe está viva, até onde nós sabemos, até quando nós sabemos, né? E que simplesmente eles não moram com a mãe. Para este doutor em psicologia, a nova função desempenhada pelo homem ainda gera preconceito. Quer dizer, o homem que vai cuidar da criança e assim por diante, né? Seria uma descoberta extraordinária, está sendo já, né, para muitos, uma descoberta extraordinária, eles descobrirem o quanto é que de afeto podem ter cuidando dos seus próprios filhos, né? Enquanto não ganha total apoio social, Hernandes aproveita o que tem. Já elegeu, inclusive, a figura feminina da família. Dentro dessa constituição familiar, a presença feminina se manifesta na própria Tamires. Acho que, num primeiro momento, eu tinha a intenção de ser pai, e eu queria ser pai de um menino naquele momento, mas quando a Tamires veio, não é? Então, essa figura feminina assim, né, se manifesta nela. Não que eu esteja dando para ela a prerrogativa de mãe ou de coisas, mas a sutileza, a feminilidade, essas coisas todas que a Tamires trouxe para esse... Eu acho que seria muito chato se fôssemos só eu e o Paulo aqui em casa. Não seria, Paulo? Não seria chato se fôssemos só nós dois? É verdade que Silvia e Hernandes são apenas 2 exemplos entre milhões. O importante é que o reconhecimento da família monoparental deixou legado para que outros modelos busquem espaço na sociedade. O final da década de 90 guardou uma mudança radical para as vidas de Cláudia e Albertina. Mais de 10 anos antes do Poder Judiciário reconhecer as uniões homoafetivas no Brasil, as duas se conheceram e, meses depois, resolveram morar juntas. Eu relutei demais, assim, eu lutei muito contra isso pra mim, até o dia que eu vi que isso era meu caminho e eu ia ser feliz. A Cláudia, por incrível que pareça, era hétero, sempre foi definida, quando nos conhecemos, nos apaixonamos, ela se assumiu ou saiu do armário muito mais rápido do que eu. Na verdade, ela saiu primeiro. No final do ano de 2009, a Cláudia e a Albertina resolveram aumentar a família. Já que o grande sonho da Cláudia era engravidar, elas optaram pela técnica da fertilização in vitro. Os médicos disseram que o tratamento poderia durar em média 2 anos, mas 2 meses depois, a Cláudia engravidou. E em abril de 2011, nasceram as gêmeas Milena e Bianca. A rotina delas mudou muito com o nascimento das 2 meninas. Por isso, o trabalho é bem dividido entre as mães. A B cuida da parte de alimentação, porque ela cozinha brilhantemente. Eu cuido da parte das roupinhas, de arrumar e de fazer e de cuidar. Mas a parte de brincar, a parte de estar junto, a parte lúdica, é sempre muito, muito conjunta, assim. Mas que tenham as 4 juntas, para formar exatamente essa condição para elas. A gente chama de quarteto, né? Os outros chamam a gente também de quarteto. Mas, da porta para fora, os desafios acabam sendo bem maiores a partir do momento em que o casal optou pela maternidade. Daqui para frente é meio que aquele negócio de dar a cara a tapa. Então, às vezes a gente está em algum lugar com as meninas, alguém vira e fala assim, mas
quem é a mãe? Aí a gente fala, as duas. Esta antropóloga explica que esses questionamentos não são apenas em relação à maternidade ou paternidade nas famílias homoafetivas. Esses processos de negociação são processos que essas pessoas já fazem desde o momento em que elas se colocaram publicamente como homossexuais. Apesar de Milena e Bianca ainda serem crianças, Cláudia já antecipa como trabalhar a cabeça delas no futuro diante de alguma situação de preconceito por parte da sociedade. O que a gente tem que fazer é que elas chegarem em casa, elas vão ter isso muito bem acolhido, explicado e cuidado por nós. Elas nasceram com 2 mães e vão morrer com 2 mães, ponto. Para este psicólogo, é muito importante que os casais esclareçam aos filhos o arranjo familiar em que vivem. Não precisa fazer o papel da família doriana, papai, mamãe e filhinho. Dizer, vocês têm 2 pessoas que amam vocês. E amam vocês profundamente. Agora, se o nome disso é mamãe ou papai, ou se o nome disso é X ou Y, essa nomenclatura é muito desimportante. No mês de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, de maneira unânime, as uniões homoafetivas como entidade familiar. Entretanto, já no ano de 2010, o último censo realizado pelo IBGE havia registrado que, das cerca de 57 milhões de famílias brasileiras, 60 mil delas eram formadas por casais homossexuais. Este advogado explica que, apesar da omissão do Congresso Nacional em legislar sobre o assunto, a maioria dos tribunais do país está reconhecendo essa nova composição familiar. É paradoxal, né, o legislativo não formalizar, vamos dizer assim, uma lei, né, para os casais homoafetivos, né, em relação a casamento, adoção, etc. O direito de família tem sido sabiamente conduzido através dos laços de afetividade que nascem a partir das relações humanas. A atriz Carolina Lannis também integra uma família homoafetiva. Desde os 7 anos atua no teatro e na televisão. Mas a fama e o reconhecimento só vieram mesmo em 2012, quando fez o papel de Ágata em Avenida Brasil. A vida de todo mundo mudou e as coisas nunca mais vão ser as mesmas. Nunca. Sim. Você me perdoa por tudo. Ao final de cada papel interpretado, a personagem dá lugar a Carolina, uma jovem de 13 anos que foi criada pelo seu tio Fábio e seu companheiro João Paulo desde os 5 anos de idade. A mãe da Ana, a gente sempre teve uma relação muito próxima, né, de conversar muito e tal, mesmo que por telefone. E aí ela comentou, falou, o dia que eu falecer, eu quero que a Ana fique com você. E ela faleceu e aí voltou toda a história, todo aquele momento. Um acidente vascular cerebral tirou a mãe de Carolina e lhe trouxe um segundo pai. Fábio e João Paulo se conheceram uma semana depois de Carolina ter se mudado para a casa do tio. Eu já tinha vontade de ter uma família, né? Eu sabia já que a minha família não ia ser convencional. E foi bom porque a Ana estava acabando de chegar, então ela ia se adaptar tanto com ele quanto comigo ao mesmo tempo. A descoberta da história de Carolina pela mídia provocou algumas situações desconfortáveis, mas a jovem atriz conta que aprendeu a respeitar a opinião das pessoas. Saíam na rua perguntando o que as pessoas achavam da minha família, ouvi várias opiniões absurdas, sabe? Mas aí eu fui aprendendo a lidar, eu sabia que as pessoas tinham a opinião delas, eu não ia poder fazer, não ia poder mudar, né? Como eu fui apresentada a esse tipo de família muito cedo, acho que não foi assim uma coisa difícil de se adaptar. Acho que eu nunca tive, oh meu Deus, como vocês podem ser uma família com 2 homens. No início do ano, Carolina fez um pedido diferente para os pais. Falar pra eles, olha, eu quero o nome de vocês, eu quero ter o sobrenome, oficializar nossa família. Para que os nomes de Fábio e João Paulo possam constar nos documentos de Carolina, deve ser cumprido todo um trâmite legal. Ela precisaria ser adotada, né? Antigamente podia só um adotar. Agora, há jurisprudência que há a possibilidade dos 2 adotarem, inclusive. Me sentir parte de uma família de verdade, não que eu não me sinta, mas que todo mundo saiba, qualquer lugar que eu vá, que esses 2 sobrenomes são da minha família. Existe um ditado popular que diz que família a gente não escolhe. Mas os novos arranjos mostram que nem sempre a história é assim. Os laços sanguíneos abriram espaço para os laços afetivos. Hoje, as pessoas podem escolher a opção família. Esses conceitos ainda estão em constante evolução, assim como a relação entre os seres humanos.